E aí, galera? Vamos lá agora com o nosso vídeo de perguntas e respostas. Primeira pergunta. O que acha do fotoperíodo 1311 em relação ao fotoperíodo 1212? Quanto de iluminação por watts por metro quadrado é válido para uma implementação eficiente de CO2? Então, primeiro vamos responder a primeira parte. 1311 versus 1212. A única coisa que eu iria me preocupar com 1311 seria, né, alguma confusão na flor que faça que ela fique um pouco mais vegetativo, né, dá uma mudada na estrutura, cor, certas outras características dela. Eu acho que isso é possível se você mudar o fotoperíodo para 1311. Talvez se você iniciar a flora com esse fotoperíodo, talvez não tenha muita diferença. Eu sei que já teve estudos que mostrou que, né, esse 1311 aumenta o biomassa total, né, quando rendeu no final. Agora, eu não sei o que isso quer dizer com qualidade, ainda mais quando a gente está falando sobre, né, tentando atingir a melhor qualidade possível. Agora, ah, se você vai fazer, sempre começa com esse fotoperíodo, não faz a mudança no meio da flora, eu acho que isso seria um problema. E eu prefiro atualmente, continuo usando o 1212, por mais que existe, né, alguns dados sobre o assunto. E a segunda parte da pergunta, uh, quanto de watts é mais uma medição de ppfd, porque watts, dependendo do tipo de luz, não é a mesma coisa. Então, ppfd para a utilização de CO2 seria acima de, diria, 800 ppfd. Uh, Aí você vai medir isso e isso vai ser válido em qualquer, né, local do seu grow. Se você está menos do que isso, vamos dizer 600, 700 ppfd, eu não sei se tem muito benefício em utilizar CO2, porque você não está colocando uma demanda suficiente de iluminação. Com CO2, né, fácil, acima de 800, 900 e até 1000 no máximo. Próxima pergunta, sobre arquitetura. Aparentemente estão deixando de fazer podas top. Por que você recomenda com relação ao formato original? Serviria também um cropping do topo? Então, primeiramente, quem está deixando de fazer top? É a minha primeira pergunta. Eu conheço muita gente que ainda faz top. Conheço gente que não faz. Agora, sim, eu recomendo. Aí é um fator de arquitetura, né? Você quer que a planta esteja no formato certo, uniforme. Isso é muito mais difícil atingir quando você está plantando sem nenhuma manipulação de arquitetura, né? Que seria uma poda no topo. Ah, então, né? Sempre quando você consegue deixar mais uniforme o padrão da plantação, você vai conseguir aumentar a performance dela também. Quando você não faz a poda no topo, você meio que por default vai deixar um pouco menos uniforme, né, aquela copa. Então, né, por consequência, você vai ter uma diminuição em eficiência. Tem situações, vamos dizer, no outdoor, essas coisas assim, que você não teria necessidade de fazer nenhuma poda, mas isso também é uma situação, um ambiente muito diferente para a planta. Né, direção, só o fator de direção de luz que ela recebe, né, o sol muda de localização durante o dia, ela vai receber luz de vários, né, ângulos diferentes, então não adianta você plantar de uma forma indoor no outdoor, né, você vai ter um esquema um pouco diferente. Ah, né, e é isso. Agora, o cropping, né, o super cropping que você poderia fazer no topo, sim, você pode fazer isso, mas é muito mais vantajoso, eu acredito, fazer o pau da topo logo cedo na vida da planta, quando ela tiver com tipo 5 a 8 nós, vamos dizer, e aí você já, né, começa com aquela arquitetura daí em diante. Ah, Se você deixar ela crescer da forma mais natural, aí depois fazer um super cropping no topo depois, você não vai ter o benefício da planta já ter meio que começado com a arquitetura correta, né? Você vai tentar corrigir isso depois. E eu não acredito que isso seja tão bom quanto fazer o pau da topo logo no início. E na plantação mesmo, né, quando a gente faz um super cropping, quando for necessário, quando tem alguém que sabe fazer, é mais para deixar mais uniforme, porque a gente colocou tudo de uma forma uniforme, talvez algum galho começou a crescer acima dos outros, aí a gente volta ela para o mesmo nível de tudo.
Então, mesmo motivo por qual a gente faz o topo, né, o topping no começo. Próxima pergunta, sobre CO2. Sobre a implementação de CO2, existem mudanças na irrigação? Já que as plantas usam 4 moléculas de água para metabolizar o CO2. Sim, quando você coloca mais CO2, elas vão transpirar mais, porque você está aumentando a taxa de fotossíntese, etc. Né? O metabolismo vai aumentar também. E vários outros fatores também. Quando você manipula, você vai aumentar, né, o consumo de água, a transpiração. Né? Quando você aumenta a intensidade da luz, quando você faz mudanças de ventilação. Um, e isso também seria um dos fatores por qual você vai ter que prestar atenção para a mudança, não só de, de água, né? Não só a irrigação, mas todas as outras consequências também. Muita gente não pensa dessa forma, mas como grower você vai aprender que você faz uma mudança de CO2, que quer dizer que você vai ter que regar mais, que quer dizer que elas vão transpirar mais, que quer dizer que, né, primeiro para regar mais você vai precisar acomodar isso em termos de tanque de água, bomba, equipamentos de rega, o que for necessário para medir, para manter controle disso, tamanho de vaso correto. Aí depois, quando depois de corrigir ou ajustar qualquer coisa daí, ela transpirou mais, então você precisa mais de desumidificação. Desumidificação vai ser calor, então você precisa também de mais ar-condicionado. Uma mudança em qualquer área, assim, daqueles parâmetros principais da planta, te garanto que você vai ter que mudar tudo, na verdade, não só a irrigação. A irrigação, a alimentação, tipo, tudo isso é interligado. E quando você muda um, é quase impossível que você não vai ter que mudar mais nenhum fator. Tipo, por isso que também a gente tenta sempre desenhar um espaço com o máximo de capacidade possível, para aguentar, né, o máximo de mudanças possível. Próxima pergunta, como tampanar o solo? Tanto a turfa quanto fibra de coco. Eu acredito que o processo seja o mesmo. E eu tenho vídeos já mostrando como fazer esse processo. Então, para tamponar o coco, vamos usar uma solução igual à da rega, só que com uma concentração de fertilizante dobrado. Isso vai fazer com que os sais não desejáveis sejam deslocados e repostos com os minerais que queremos. Importante você agitar para ter certeza que o coco esteja completamente saturado. próxima pergunta. Se puder me dar uma ajuda no processo de clonagem. Estou usando ramos de plantas em estado vegetativo, corte de 45 graus, Clonex como gel de hormônio e colocando as estacas em cubos de lã de rocha dentro de uma estufa com luz embaixo, com baixa intensidade por 24 horas, demorando mais de 10 dias para enraizar. Então, primeiro comentando só nessas coisas que você colocou aqui. Primeiro, bom que está usando ramos no estado vegetativo, isso é o correto. 45 graus no corte, perfeito. A Clonex funciona perfeitamente bem. Agora, na lã de rocha, embaixo de uma luz com baixa intensidade. Primeiro, a lã de rocha está saturando com solução ou é uma lã de rocha seco fora do pacote? Né, tem que saturar na solução de clone com uma baixa concentração. E também, mandando para frente, a estufa com luz de baixa intensidade por 24 horas. Qual a intensidade e também por que só por 24 horas que ela vai ter luz de baixa intensidade, né? Qual que é a intensidade que ela vai ser sujeita depois desses 24 horas. Isso pode ser muito importante. Normalmente, o clone não precisa do que mais do que 200 ppfd do começo ao fim. Então, isso é o lado também mais alto. Acredito que para mim, geralmente é por volta de 100 ppfd. Então é bem baixa a intensidade de luz que eu uso no processo inteiro de clonagem, até enraizar bem. Então, talvez a intensidade baixa por 24 horas só não seja suficiente. Continuando, usando uma estufa para manter a umidade alta, uso o spray de água para manter a umidade, isso tudo bem, tranquilo, mas você também tem que ir adaptando a planta a conseguir adaptar a umidade ambiental diferente e você tem que ir aos poucos abrindo aquela estufa, né, que normalmente tem
umas janelinhas que você consegue abrir em cima. Você vai abrindo por volta do número de dia 5 a 7 e você vai aos poucos retirando, né, e deixando elas mais expostas ao ambiente depois desse ponto. Você quer adaptar elas a um ambiente menos úmido do que a estufa. Plant Prod, nitrato de cálcio, porém não uso para os clones. Então, quando você satura aquele lã de rocha, deveria ter uma solução nutritiva, né, por volta de 1.0 de EC. E como seria o procedimento correto para clones nesse manejo? Que nem eu expliquei, né? Você corta os clones, coloca na lã de rocha saturado já, né? Você vai passar seu gel de Clonex e coloca seus clones naquela lã de rocha. Você deixa na estufa, vai demorar 14 dias, normalmente por volta de dia 5 a 7. Você vai começar a abrir as janelas e adaptar elas a uma situação menos úmida, aos poucos, né? Gradualmente, abrindo as janelinhas, aí depois retirando, né, a parte de cima da estufa, de vez em quando, umas horas por dia, e até o ponto de conseguir retirá-la completamente. Isso deveria ser possível até dia 10. Aí até dia 14, né, você normalmente consegue ver ela super bem enraizada, pronta para transplante. Próxima pergunta. É normal oscilar o ppm na solução durante a semana? Preparo a solução semanal e tenho notado isso. Se sim, por que que acontece? Quanto tempo leva para estabilizar no ppm desejado? Então, ppm, primeiramente, não vai medir necessariamente só o conteúdo de sal, concentração de sal na solução. Outros fatores podem contribuir para o ppm e talvez é isso que você está vendo, né? Outros componentes químicos do ambiente de alguma forma entrando na solução e isso está alterando o ppm da solução total. Se você medir o EC, a condutividade da água, você consegue medir basicamente o conteúdo de sal na água, né? Os íons na água, e é muito difícil você ver isso oscilar muito. O EC, concentração, é difícil. Se não existir muita evaporação de água, alguma coisa do tipo que vai concentrar ou diluir a solução. Agora, pH é outra coisa. pH, sim, você vai ver oscilar. Próxima pergunta. Estou usando o Plant Prod com aquela concentração que eu recomendo, né? De 1,15 gramas por litro de Plant Prod, 0,78 gramas por litro de nitrato de cálcio e meia grama por litro de sulfato de magnésio. As plantas estão na vega. Queria saber se é correto usar sulfato de magnésio em todas as regas, né? Usando 5,8 de pH, 2,0 de EC. Aí as plantas estão gostando. Também, no caso da adubação foliar, qual o EC, quantas vezes por semana pode fazer adubação foliar na vega? Então, quando a gente fala de sulfato de magnésio, você pode usar todas as regras sem problema, ainda mais nessa quantidade que você está utilizando aí na sua solução. Parece que as plantas estão gostando, então perfeito, não tem nenhum motivo para mudar nada. Segue o runoff para, né, acompanhar se ela está querendo mais nutriente ou não, mas na vega nem é tão necessário. Normal você ver acumular um pouco de sal e a planta até gostar disso durante a vega. Mas aí falando de adubação foliar, o adubação foliar normalmente eu só iria recomendar no caso que tenha uma deficiência, uma carência de algum nutriente na planta. Se as plantas estão gostando da nutrição, estão sem nenhuma deficiência e estão felizes, não tem nenhum motivo para fazer uma adubação foliar. Não vai fazer nada a mais para sua planta. Ele é sim uma forma boa de corrigir alguma deficiência. Mas se você for fazer uma adubação foliar, provavelmente um EC no máximo de 1,6, mas provavelmente de 1,0 seria melhor. Metade de um EC de rega e usa isso para fazer sua adubação foliar. Presta atenção, né, para luz acesa, essas coisas assim. Você quer fazer com a luz apagada, deixar a planta, né, a coisa secar na planta antes de ligar a luz de novo. Mas, né, é isso. Eu não uso adubação foliar, a não ser que realmente tenha alguma deficiência que eu quero corrigir. Próxima pergunta. Para medir o runoff de um vaso de 5 litros, quanto deve regar? Então,
para fazer seu runoff, você tem que regar até o ponto de runoff, né? Até o ponto de saturação, aí depois vai escorrer a água do vaso. Essa água que vai escorrer do vaso é seu runoff. Você quer no mínimo 20% do volume que entrou saindo da planta como seu runoff, e você vai medir esses 20% mínimo como seu runoff. Pode usar mais do que 20%, né? Mas você quer medir essa água que está saindo. A quantidade de água que sair, né, vai depender. Se você está fazendo um flush, você pode usar muito mais água, você vai ter muito mais água que vai escorrer do vaso. E aí, nesse caso, você não vai ver necessariamente a situação assim, atual refletido dentro do vaso, mas sim você vai ver, né, o resultado do flush. Então, se você quer realmente medir, né, o que está acontecendo no vaso antes de fazer um flush, você rega até aqueles 20 a 30% sair do vaso, você vai colher aquilo, medir aquilo, e aquilo vai avisar você, né, indicar o que está ocorrendo dentro do vaso e o que a sua planta está precisando. Se está precisando de mais volume, mais comida, e daí em diante, né, você pode fazer sua correção com flush. Então, né, não mede o runoff se você aplicar um flush com muito volume, que ela nunca vai realmente mostrar uma informação útil, mas quando você regar, né, o suficiente para conseguir seus 20%, você mede aquilo e aquilo é seu runoff. Próxima pergunta. 12 dias de a Flora fez um flush e o vaso está com 1.6. Rega com esse de 1.7 por mais uma semana ou duas. Então, 12 dias de flora, chegou no 1.6, você vai regar com esse baixo até você começar a ver uma carência de cálcio, provavelmente primeiro, que vai demonstrar, bem nos nós, onde vai começar a desenvolver aquela flor. Vai começar a amarelar bem no ponto mais novo de produção de flor, onde já está começando, nem a pistilar ainda, mas está começando a produzir aquela complexidade que vai virar a flor. E quando você vê aquilo começar a amarelar, você volta com a comida e começa a aumentar o EC. Eu iria pular, provavelmente, se você está conseguindo aquela deficiência com 1.6, pulo para 2.0 ou até 2.2, se for necessário, se a deficiência está começando rápido demais, aí você já aumenta mais rápido. Eu já vi isso acontecer dentro de 2 dias e às vezes demora uma semana. Mas você quer ver aquela carência e confirmar, né, que realmente está saindo um EC menor do que quando entrou, quando você está medindo o EC. Aí a próxima parte daquela pergunta também, quanto tempo até baixar o EC no final? Só nas últimas semanas, últimas 2 semanas, eu diria, você baixa de novo, mais ou menos para 1.6, 1.7 e mantém aí até o final. Próxima pergunta. Posso colocar as plantas na sala mesmo que ainda tem cheiro de tinta? Consigo ficar na sala e não me incomoda o cheiro. Teria algum problema com as plantas? Então, não é garantido que não vai ter problema. Por quê? Porque a planta pode responder a certos químicos no ar que vai ser parecido com a etalina, ou até pode ser etalina, que certos, né, que é produzido através de certos subprodutos ah, né, de coisa de químico, solvente, essas coisas assim. E isso pode ser absorvido pela planta e é basicamente o hormônio de senescência, né, de senescence, que é o final da vida da planta e pode realmente causar que ela queira morrer. Basicamente, né, as folhas começam a cair da planta, eu já vi isso acontecer com certas coisas que entrou no ar, com as plantas das pessoas e realmente contaminou, basicamente fez um estímulo ah, que fez que a planta queresse morrer. Então, não é garantido que isso vai acontecer também, né? Escolha sua, pode testar talvez com uma planta, ver como ela reage, mas, né, em geral, é possível que quando você vai introduzir algum químico novo, né, no ar, algum, alguma substância que não é natural, é possível que a planta vai reagir sim. Então, tenha cuidado. Próxima pergunta. Como posso estar melhorando minha vega? Dúvidas, um monte. Tenho a impressão que poderia estar muito melhor, principalmente a parte de raiz onde eu estou errando. E aonde poderia acertar melhor. A flora a flora e separa, depois mando só o vídeo dela. Obrigado. Então, eu vi o vídeo lá da pessoa que mandou essa pergunta e é difícil eu falar o que está acontecendo com a Vega sem saber, né, a grande maioria dos parâmetros
principais que vão influenciar, né, o vigor da planta. Tirando, né, a parte de genética, vamos falar de substrato, né, qual tipo, qualidade do substrato, dá para ver o tamanho do vaso nos vídeos, mas aí também o runoff, né, qual que é o runoff, e também com o runoff, o que está sendo alimentado, né, qual o feed, com qual concentração, qual pH, e como é que está sendo refletido no runoff, a temperatura do ambiente, umidade do ambiente, ppfd da luz, tudo isso é extremamente importante para saber, né, o que pode estar causando esse nível de baixo vigor nas suas plantas. Parece realmente que é alguma coisa que está acontecendo, provavelmente na área de raiz, ou talvez uma coisa principal que nem tipo falta de luz. Então tem que medir o ppfd para saber quanto que elas estão recebendo também. Mas quando a gente saber mais desses fatores, que a gente vai realmente conseguir diagnosticar, né, o que está acontecendo e que tem que ser feito para melhorar isso. Mas de tudo da rega ao ambiente, ao substrato, tudo isso é importante saber. Próxima pergunta. Você disse para podar as folhas queimadas, mas ainda tem um pouco de queima saindo de umas folhas e do topo, e confesso que fiquei com receio de cortar porque achei que ia ficar muito pelada. Posso cortar mesmo assim. Hoje comecei a colocar CO2 na faixa de 800 e vou aumentando junto com o ppfd. Então, isso correto, né? Na questão de ppfd com o CO2, você quer aumentar os dois juntos, e vai acompanhando a sua planta para ver se ela está tolerando mesmo. Existem plantas que não têm nenhuma influência, não são influenciados pelo CO2 no ambiente. Isso não é muito comum, mas a gente vê isso de vez em quando, que independente de se tem CO2 ou não, o resultado é igual. Então, nessa situação, elas muitas vezes não conseguem tolerar o mesmo nível de luz e demanda que a gente consegue colocar nas plantas que vão aceitar o CO2, mas, né, só fica consciente que isso existe. Mas é raro, não é a situação mais comum. E na questão das folhas, pode retirar, né? O pastor mandou um vídeo também, pode retirar as folhas mais queimadas, aquelas de baixo que eu vi no vídeo. Aquelas folhas não estão fazendo muita coisa para sua planta, mas realmente tem umas folhas de cima que estão só com pequenas queimas. Isso não precisa se preocupar muito, pode deixar na planta. É só aquelas que estão realmente basicamente apodrecendo na planta, né? Aí essas você tem que tirar para prevenir que alguma coisa pior não aconteça também. E é isso, galera. Agradeço pelas perguntas. É nóis.